Você, meu lindo e saudável adolescente de 25 anos. Você para um certo dia e se indaga. Caralho, mano, como tudo era bom na minha época, hein? Saudade do meu Ben 10, Flapjack, Jovens Titãs. Não essa versão aqui, nesse canal a gente odeia essa versão. Nossa, lobo mal. E se eu te falasse que tem um problema nos desenhos de hoje? De que a nossa saudade não é puramente nostalgia. Você ficaria normal ou sua cabeça explodiria em uma epifania existencial? Louco, né? Eu percebi isso também e percebi um problema interessante surgindo a partir disso. Digamos que você volte no tempo. Volte muito. Pera, não volta tanto no tempo. Pronto, agora sim. Você está sentado no seu sofá e decide assistir um desenho. De todas as opções que estão aparecendo na sua tela, você escolhe alguma e descobre que ele saiu do ar. Mas uma opção dentre todas que estavam fora do ar te faz ficar e dar uma chance para aquele desenho. E você se depara com isso. Fica bem, acheis e fortes, o mal vão vencer. Faz o L, engole o choro e faz o L. Você, uma jovem criança, começa a se questionar sobre o que você tá vendo. Cadê meus desenhos que me deram tanto prazer? O que fizeram com eles? Sendo assunto para outro vídeo, eu não vou falar sobre o porquê as animações de hoje em dia são piores. Apesar de que recentemente eu mudei minha opinião sobre eles. Mas hoje eu vou falar do porquê as animações, principalmente as antigas, nos ensinavam a ter medo. Antes disso, eu quero pedir a sua ajuda. Sim, a sua ajuda, meu Harry Cavill. Eu tô voltando a produzir vídeos pro seu entretenimento. Se você puder apertar o like e se inscrever no canal, eu vou ficar muito agradecida. Ai, meu Deus, eu amo demais. E fique à vontade pra você comentar um assunto que você queira ver aqui no canal. Aqui a gente fala de tudo que é interessante nesse mundão. Café gostoso, rapaz. Medo. Estado efetivo suscitado pela consciência de perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. O medo, como um sentimento, é algo natural do ser humano. Todos nós um dia sentimos ele, ou quem sabe você está com medo agora de um pesadelo que você teve na noite passada. Pois é, cara, mas isso que te fez evoluir e chegar aonde estamos. E se não fosse esse mesmo medo, isso aconteceria na nossa história, se liga. Tá vendo esse cara aqui? Esse é o Kleber. Andando despreocupado onde seria a 25 de março da área subsaariana, uns 25 mil anos atrás, com seu amigo Luiz. Até que eles avistam um tigre dente de sabre e resolvem fazer uma aposta. Ô Kleber, eu te dou 2,50 pra tu meter o louco e cutucar aquele bicho bem aqui, ó. É nada, cara, isso é muito fácil, mano. Pega essa lança aqui, bicho. Pega essa lança aqui, pega essa lança aqui. Vai lá. E o Kleber morreu. Mas em outra realidade, Kleber não é vacilão não, pô. Ele sente que sua vida estava correndo perigo. Tudo isso porque ele lembrou que seus 9 primos morreram da mesma forma. Então ele aprendeu. E a sua recompensa foi a evolução. Cê é louco, o cara atualizou pra Homo Sapiens 2. É brabo demais, não tem como. O medo nos fez evoluir, criar, inovar e existir. Nos tempos atuais, pegamos esses mesmos sentimentos e colocamos em personagens fictícios para lidar com os mesmos. E aprendemos, com menos erros possíveis, de que aquele medo possa nos representar algum perigo. Ou quem sabe se é um medo inconsciente ou bobo que precisa ser superado. Óbvio, não tirando esse mérito dos pais que ensinam isso pra gente ao longo da vida. Mas a gente sabe o quanto de tempo da nossa infância foi na frente de uma televisão e com certeza isso impacta no que somos hoje. Voltando um pouco no tempo, o mundo se apresenta por uma nova forma de arte que estava surgindo: a animação. Phantasmagoria foi um sucesso. Ninguém nunca antes tinha visto algo assim. Mano, um desenho tava ganhando vida. Podia-se dizer, que o desenho estava animado. Começou uma onda de animações. Cada um contando uma história que só aquele universo poderia contar. Cada um ensinando algo. E depois disso veio mais e mais. Pode parecer meio estranho a princípio, mas essas animações não eram voltadas para o público infantil, você sabia? O que dava liberdade para eles serem bastante, vamos dizer, livres?
Mas, foi uma época também bastante obscura também, né? Nem tudo foi flores. E o medo foi o principal sentimento que eu identifiquei nas maioria das animações e desenhos animados que eu assistia na infância. Isso se dá porque é um sentimento bastante fácil de nos identificar, onde o ponto inicial do desenvolvimento é o personagem com medo, ou traumas e tudo mais, e o ponto final é ele superando esse medo. Representado em uma forma de problema para que os personagens superem e tenham uma recompensa no final, ensina as pessoas a normalizarem e deixarem mais leve alguns dos mesmos, como bruxa, escuro, palhaços, a própria morte. À medida que o tempo passa, os desenhos ficam bem mais estruturados e nos ensinam a ter uma visão mais madura sobre medos bobos e sentimentos um pouco mais complexos, sem perder aquele humor e satirizando o próprio medo. Vendo isso, você acha que vai ser mil maravilhas, né? Bom, pelo menos nos anos 2000 era. O filme que a maioria acha terror demais para uma criança, mas quantos aqui assistiram esse filme quando eram menores e consideram ele a melhor animação que já viram na vida? Eu escolhi falar um pouco dessa animação porque eu acredito que ela resume bem o que eu quero passar aqui, pois tomando como base a minha geração, muitas das pessoas que assistiram Caroline e o Mundo Secreto sabem bem que esse filme realmente é de terror, um terror infantil. Mas é terror. E também não ao ponto de criar uma rebelião de mães raivosas comentando que o filme faz apologia ao demônio e proibindo os filhos de assistir. Né? Você cresceu com desenhos e animações que no começo te davam certo medo, mas quando você via seus protagonistas superando os mesmos, você sabia que no final do episódio ficaria tudo bem. Nós nem ainda tínhamos entrado na casa da Dona Clotilde e já estávamos imaginando coisas. Porque nós tínhamos muito medo. Mas agora já sabemos que ninguém deve se guiar pelo que as pessoas parecem, e sim pelo que elas são. E que no mundo há muitíssimas pessoas boas. E com Caroline não foi diferente. E eu considero ele o ápice do ensinamento do amadurecimento. A compreensão que seus pais nem toda hora têm tempo para você. A natureza curiosa de uma criança que leva ela a ter novas experiências. A idealização de pais melhores. O medo de nunca mais voltar para casa. E a superação desses mesmos traumas. Sim, óbvio, uma criança de 10 e 11 anos não vai conseguir expressar corretamente com palavras tudo isso. Mas acredite, ela absorveu esse ensinamento. Mesmo de forma inconsciente, cara, não subestime. Você já foi uma criança e você sabe que você era muito mais esperto que os adultos achavam que você era. Você, minha querida mãe de um prédio de condomínio, não pode privar uma criança de ter medo. Não pode evitar isso. É natural. Mas olha só que incrível, você pode ensinar ela a superar. Seu papel como pai é ensinar ela a lidar, como aprender algo com esse sentimento. E se você não faz isso, Caroline e o Mundo Secreto e outros desenhos ensinam pra você. Então, deixa seu filho assistir desenhos bons. Não essa jossa que, pelo amor, faz um favor pela sociedade. E se isso não for uma lição pra se dar pra uma criança, o que é? Privar ela desses sentimentos ou deixar ela sem a devida orientação ou proteção pode ser prejudicial do mesmo jeito. Como? Como adolescentes e jovens ainda mais infantilizados para a idade, que procuram algo mais fácil de consumo e entretenimento e que não têm capacidade de entender narrativas complexas. Cara, a maioria dos desenhos hoje em dia não tem início nem fim, feito pro público assistir como se fosse um fast food. E eu não tô falando que na minha época não existia. Existia sim. Mas você tinha a opção porque ainda preservavam por uma diversidade de conteúdos. Isso se dá porque a indústria da animação está ficando cada vez mais padronizada. E você não pode culpar eles não, tá? Bom, eles precisam de dinheiro, né? Mas é um efeito muito interessante de dependência tóxica dos dois lados. E é claro, não tirando o fato de que o público hoje em dia tem mais voz do que nunca, que pode até chegar ao ponto de fazer modificações inteiras num filme e série. Eu quem diga, né, Sonic? E quando desenhos um pouco mais conceituados e originais aparecem, a audiência vai à loucura. Nossa, cinema, cê é louco demais. Mas não percebe que a quantidade de desenhos com histórias boas em geral está diminuindo.
E, como eu disse, crianças, por mais que estejam nascendo em uma geração mais infantilizada, elas sabem absorver uma boa história. Mas os aspectos que faziam as animações terem um toque especial de criatividade, lição de vida e que cresceram junto com sua audiência estão sim se perdendo. Óbvio que algumas crianças são mais sensíveis que outras, mas uma reclamação de uma mãe que se chama Clarice e mora no 702 da Rua 5, que poderia simplesmente mudar de canal e educar o seu filho Enzo de 12 anos... não pode, ou pelo menos não poderia influenciar e modificar o desejo na maioria. Isso vira, e já virou, um efeito cascata que pode até chamar de censura ou cancelamento. Mas eu particularmente acho esse nome radical demais. Coraline e o Mundo Secreto é terror demais pra mim. E se eu pudesse, me esqueceria de tudo, porque eu também tenho medo.